O objetivo desse vídeo é ajudar aqueles que estão tendo dificuldade de regulagem da temperatura da plastificadora. Nesse vídeo nós vamos mostrar quando é necessário fazer o ajuste na temperatura, também como vamos fazer esse ajuste e o porquê. Nós temos aqui algumas classificações que é para poder mostrar para vocês quando é necessário fazer então esse ajuste. Se vocês observarem, essa plastificação ela ficou embaçada aqui na parte preta. Vocês podem ver que ela ficou bem embaçada. Isso indica que a temperatura está fria. Trocando por outra plastificação, vocês veem que nessa parte ela ficou então bem embaçada, indicando que não ficou bem colada. Quando isso acontece, o que irá fazer? Aumentar um ponto a temperatura até que ela fique boa. Aqui temos outro exemplo que mostra, vocês olhavam no reflexo, que ela está bem ondulada. Esse é o primeiro sinal de que a máquina está com excesso de temperatura, ou seja, está querendo derreter o polacil. Muitas das vezes os clientes ligam, a plastificadora está amassando. Vocês vão ver aqui, dobrou o canto, dobrou o plástico. Acha que é problema, defeito na sua plastificadora, mas na verdade é apenas seu polacil que já está derretendo, excesso de temperatura. Lembrando que essa dica vale para todos os tipos de plastificadoras. Agora vamos mostrar para vocês como que faz essa regulagem. Estamos aqui com a plastificadora profissional da MR Máquinas AP280 e vamos mostrar então aqui a parte inferior, o fundo dela. Vocês podem ver aí então o controlador de temperatura. Toda plastificadora da MR Máquinas são testadas aqui na fábrica e após o teste se cola então o adesivo à etiqueta. Observe que ela está exatamente no número 10. Então vamos então pegar aquele primeiro exemplo que nós mostramos, aquela plastificação que saiu fria, embaçada. O que nós vamos fazer? Vamos pegar ela e vamos aumentar aqui um pontinho. Vamos pôr no número 11. Vamos esperar então o LED apagar e a hora que ele acender, ou seja, chegou na temperatura que regulamos, aí então vamos introduzir então uma plastificação. Então assim nós vamos fazendo o teste até chegar à temperatura exata. Aí muitas vezes o cliente liga e menciona: a minha plastificação está saindo amassada, está muito ondulada, está embolando. Aí nós perguntamos ele, qual a temperatura que está? Às vezes ele menciona, está na temperatura 20, temperatura 17. Então o que isso indica? Indica que sua plastificação já está derretendo. Seu polacil já está sendo derretido por excesso de calor. Aí o que será feito? Volte a sua temperatura para o número 10, conforme sai da fábrica. Espera um tempo, uns 5 minutos, para a máquina poder esfriar. A hora que a máquina estiver totalmente fria, vou até virar aqui para vocês verem o sinaleiro, o LED. A hora que a máquina estiver fria, você vai ligar a máquina. Aí vai esperar ela acender, porque toda vez que o LED temperatura está apagado, significa que a sua máquina está aquecendo. Quando ele acende, é porque chegou a temperatura que você regulou. Está no número 10. Observe que ele está aceso. Vou aumentar, vou pôr aqui um pouco a temperatura e observe que ele apagou. Ou seja, voltou a aquecer. Se eu vir cá e voltar ele para o número 10, ele já está aceso novamente. Então toda vez que aumentamos a temperatura, o LED apaga, significando que a máquina está aquecendo. Agora vamos fazer alguns testes. Vamos mostrar para vocês por que é necessário fazer ajustes então na temperatura da máquina. Estamos usando aqui 2 pacotes de polacil de qualidades diferentes, fornecedores diferentes. Removemos a embalagem justamente para não mostrar marcas. Este aqui vamos denominar então como o A
e este aqui como pacote B. Vocês vão ver como dá variação de temperatura de um material para o outro. Vamos então classificar aqui. A máquina já está com o LED aceso, indicando que ela já está na temperatura na qual foi regulada. Liguei a chave motor e vamos então introduzir o pacote A. Lembrando que os dois pacotes são a mesma gramatura. Estamos usando aqui o 0,5, que é o 125 micras. Vou até tirar a tampa de cima para dar uma visão melhor para vocês. O pacote A está saindo, estou introduzindo a plastificação do pacote B e observe que o A ficou perfeito. Aderiu, não deu manchas. Está bem selado, ficou perfeita a plastificação. Agora está saindo o pacote B. Todos dois gramatura 0,5. Já observe que não aderiu. A máquina na mesma regulagem. Vamos passar outra plastificação agora diferente do pacote A. E vamos passar uma segunda folha novamente do pacote B. Vocês observem que é necessário que a plastificação saia debaixo dessa chapa. Qual que é a finalidade dessa chapa? Desempenar o plástico para ter uma plastificação bem reta. Então é necessária ter ela. Vocês olhem que é uma plastificação bem reta, bem perfeita, boa, aderiu do pacote A. Agora, outra que está sendo feita também do pacote B. Já observe que não aderiu nada. Então, por isso é necessário então fazer alterações na temperatura. Mesmo sendo o mesmo tamanho, o polacil sendo do mesmo tamanho, dá variação de um pacote para outro. Uma dica então que sempre a gente deixa para o pessoal. Então esse pacote ele ficou bom na temperatura 10. Então vem em cima do pacote e coloca o número 10, temperatura. Então toda vez que eu vou utilizar esse material, a máquina eu vou deixar ela no número 10. E para esse aqui, o que é feito então, visto que ele não colou? Bem, então vamos aqui na temperatura da máquina. Vou subir ela um pouquinho. Vou pôr aqui no 12, visto que ela ficou bem fria. Vamos aguardar a temperatura acender, porque toda vez que ela está apagada é que ela chegou na temperatura que regulamos. Ela já acendeu. Vou aumentar mais um pouquinho, visto que aqueceu pouco. Observe que ela tornou a apagar. Tornei a aumentar, ela apaga. Acendeu. Vamos fazer um teste. O mesmo pacote B, que nós acabamos de passar, que não colou. Vamos ver se agora ele vai colar ou se vamos ter que aumentar um pouco mais a temperatura. Lembrando que sempre levante, sempre aumente a temperatura somente um ponto de cada vez. Se aumentar muito, você pode vir a derreter seu material. Já começou a aderir. Já deu uma selada, mas ainda ficou manchas. Como vocês podem ver aqui na parte escura, vou pegar aqui com brilho, está manchada. Então isso indica que precisamos aumentar então mais um ponto a temperatura. Vamos novamente debaixo da máquina. Agora eu coloquei ela na posição 14. Vou aguardar ela acender. Acendeu, então quer dizer que chegou na temperatura regulada. Vou passar aquele primeiro polacil do pacote B. Já vi que ele já saiu bem aderido. Sinal que a temperatura ficou ideal para ele agora.
Então pode ver que a temperatura para esse pacote B é a temperatura então 14. O que nós vamos fazer? Vai no pacote e marca a temperatura para ele. Toda vez que eu vou usar aquele pacote, temperatura 14. Aí fica a pergunta, e se eu usar esse que é a temperatura 10 no pacote que foi usado, classificado 14? Vamos ver o que acontece? Então vamos colocar aqui a folha dentro do Polacil, que a regulagem era número 10. E vamos classificar, vamos passar ele na máquina e ela está regulada na temperatura 14. Ou seja, este Polacil necessita menos temperatura e nós estamos passando ele na máquina que está com a temperatura em excesso. Aparentemente já dá para ver que ele já está saindo com bastante ruga, bem ondulado. Vamos pegar aqui, posição brilho. Vocês vão ver que ele está bem ondulado. Isso muitas das vezes acontece com o cliente. Ele acha que o defeito está na plastificadora, mas na verdade significa excesso de temperatura. Então, toda vez que a plastificação sair embaçada, aumenta 1 ponto por vez. Se ela sair ondulada ou dobrando, significa excesso de calor. Então, abaixa a sua temperatura. Então, assim você vai ter uma plastificação perfeita.